Você se lembra de como você se sentia quando você era criança? Não digo só das coisas tristes que aconteciam e como você se sentia depois disso, né? Mas da outra parte, se lembra do poder que você tinha quando você era criança? Que você sentia? Eu tava refletindo sobre isso, sabe? E me perguntando quando foi que eu esqueci disso? Quando foi que todo esse poder se apagou? Porque na vaga memória que eu tenho dessa fase, eu me lembro de gostar muito de dançar, de ser muito espontânea, de conversar bastante, de sentir que eu era invencível, de sentir até no físico que meu corpo era muito forte. Esses dias mesmo eu tava comentando que eu estranhava, eu falava, por que os adultos sentem tanta dor em tantos lugares? Eu não sinto nada. Meu corpo é ótimo. Eu posso fazer qualquer coisa e eu não sinto nenhuma dor. Porque eu sou ótima, eu sou invencível. Eu, quando eu era criança, eu tinha esse sentimento. E eu achava, eu me sentia linda, me sentia maravilhosa, me sentia ótima, sabe? E eu consigo lembrar, ter um vislumbre desse sentimento, dessa sensação. Mas refletindo sobre isso, eu comecei a perceber como isso se perdeu, essa espontaneidade. Tanto que, para começar a gravar aqui, eu fiquei procurando ângulos e procurando isso, procurando aquilo. Quando a criança não é assim, ela quer fazer, ela vai lá e faz, né? A criança que tá na essência, ela vai e faz, ela só faz, ela só segue a sua empolgação do momento, né? E aí a gente vai vivendo. Deixa eu apoiar o celular aqui pra não ficar tremendo tanto. E aí eu acho que a pergunta nem é, né, quando isso se perdeu, porque eu imagino que isso não se perde em um evento específico, eu acho que isso se perde em várias coisinhas que vão acontecendo, aí a gente vai dando definições, coisas que muitas vezes só aconteceram dentro da gente, definições que só a gente deu, que na verdade lá fora não era aquilo, e a gente não entendeu. E aí a gente vai apagando tudo isso, apagando toda essa alegria da criança, né? E assim, aqui é um assunto que se você tá aqui, você vai se conectar de alguma forma, seja no começo do assunto, seja no meio, para falar com mães, né? Aí quando a gente é mãe, muitas vezes, acho que muitas vão concordar com isso, né? Ou todas, a gente se anula em muitas coisas, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, para poder dar para os nossos filhos o caminho que a gente não teve, vamos dizer assim, na infância, né? Eu comecei a perceber isso em mim, que eu tava gravando aqui pro canal, tava gravando bastante, tava me empenhando em cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, me priorizar, né? Não deixando de cuidar dos meus filhos, é claro, mas me priorizando para voltar, né? Para ter vida de novo, para olhar para mim como mulher, não só como mãe. E eu percebi que aquilo estava tomando proporção. Eu estava começando a ter clientes no tarô, eu estava, né, tendo agenda e tudo mais. E aí, quando eu vi, eu deixei aquilo de novo. Parei de gravar, parei de atender. Aconteceram outras coisas também, mas aí, refletindo, a gente percebe, né? Eu parei de atender, parei de gravar e continuei somente na minha rotina de mãe. Mãe, esposa, dona de casa. E fui deixando
o que para mim se tornou sonho, um sonho de ter minha renda, né? Trabalhar com tarô, trabalhar levando essa mensagem para as pessoas. Mas é um sonho que eu sinto que é tão palpável, que tá aqui, que é só eu fazer e tudo mais. Só que tem esse lado mãe que eu não quero. Eu quero continuar fornecendo para meus filhos essa minha presença, sabe? Essa minha presença de, tipo, eu tô com vocês, eu tô aqui só para vocês. Eu não tô preocupada com o trabalho, eu não tô preocupada com outras coisas. Que não seja estar aqui com vocês. E nesse movimento eu acabo me anulando, né? Eu me vejo de novo deixando de cuidar de mim. Mas não tem que ser uma coisa ou outra, eu entendo isso. Mas é tão desafiador, né? Pra quem tá aí no processo de autoconhecimento, a gente entende muitas coisas, né? Na teoria, até tenta aplicar, mas nem tudo se aplica tão fácil assim. Enfim, aqui é um bate-papo, né, sobre isso. E eu senti vontade de voltar a gravar, de vir aqui e gravar sobre isso, que hoje eu refleti muito sobre essa questão. Questão de relacionamento também. Você... Eu não sei se eu... É algo muito pessoal, que eu fico pensando se eu exponho isso ou não. Mas eu vou expor. É uma questão assim... Eu não tive pai e mãe juntos. Essa experiência de ter o meu pai e minha mãe na mesma casa, aquela dinâmica toda. Não tive isso. E por muito tempo eu achei que nem me fazia falta e tava tudo certo. Mas hoje eu entendo que me fez muita falta. Me fez muita falta que, sim, eu gostaria de ter vivido essa experiência, de ter meu pai por perto, né? De minha mãe não precisar estar trabalhando fora o dia inteiro e eu estar sozinha e ter que resolver tudo sozinha, né? Mesmo tão pequena, tão criança. Mas foi a vida que eu tive. E tudo bem também, porque me fez quem eu sou hoje. Eu agradeço por isso. Mas mesmo assim, eu não quero que meus filhos passem por isso. Então, até no relacionamento amoroso, né? Eu acabo me. Como eu vou dizer isso, né? Me anulando, não sei se é essa a palavra. Eu acabo anulando a minha vontade real por querer deixar os meus filhos nesse mesmo cenário, onde eles têm a mãe que tá em casa, tem o pai que tá junto, né? Então, ai, sei lá, essa conversa tomou uma proporção, mas eu senti muita vontade de gravar. E talvez alguém tá nesse mesmo caminho e de alguma forma isso acabe ajudando você, né? Mas para ter uma conclusão, né, do que eu tô falando aqui, é bom a gente olhar para isso, perceber e tentar entender, não ficar macetando, mas de alguma maneira tentar entender onde que ficou esse poder todo da nossa infância. Por que que a gente não se achar capaz de tocar a vida mais como criança, com mais leveza, né? Com mais alegria, com essa força, com esse sentimento de força, esse sentimento de suficiência, com essa autoestima, né, que a criança traz, essa alegria, esse brilho, essa capacidade de caiu, machucou,
chora um pouquinho, chacoalha e daqui a pouco já tá brincando de novo, já esqueceu, já passou, né? E quando a gente é adulto, a gente fica remoendo em cima das coisas, fica se sentindo incapaz, insuficiente e tudo mais. E não precisa ser assim, não precisa. A gente aprendeu errado muita coisa. E às vezes tá na hora de desaprender tudo e voltar a ser criança. Tipo, eu não sei nada. Deixar só exatamente o que vai te fazer bem. Procurar olhar para essas coisas. Que o que a gente dá foco é o que cria a nossa realidade, né? Que doido. Eu gosto tanto de conversas, assim, sabe? De conversa profunda, de começar a falar e a conversa tomar vários rumos. E eu sempre tive vontade de gravar assim. Só que tem aquela travinha, né? O medo do julgamento, o medo da exposição. E aí eu sempre quebro isso, ultrapasso e daqui a pouco não sei o que acontece que acaba travando de novo. Mas agora eu espero que eu consiga dar continuidade. Eu gosto dessa liberdade de falar. E eu quero cada vez mais conseguir falar com naturalidade aqui, com verdade. E eu tenho certeza que aqui só chegam as pessoas certas. As pessoas que estão na mesma vibe que eu. Não, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo um vídeo assim, sem grandes produções, nem roteiro, né? É sentimento mesmo, é uma fala que vem de dentro. É você que tá aqui, se você se conecta, você entende o que eu tô falando. E é isso. É esse o assunto que eu queria falar agora. Tem muito mais coisa pra falar. Eu tenho muitas coisas aqui, muitas reflexões, muitas coisas pra internalizar. Mas nesse momento é isso que eu queria falar. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Obrigada. E que tenha sido contribuição pra você em qualquer nível. Nem que seja 1% de contribuição. Que tenha sido. Obrigada, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.